João capítulo 15. Chegou o momento de você ouvir o que Deus quer falar com você. Deus já está falando. Aleluia. Mas Deus quer falar conosco mais uma vez por intermédio da sua palavra. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e colhe e lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres, o que quiserstes, e vos será Glória. feito. Aleluia. Pare tudo agora. Pense comigo aqui. Vem para a Bíblia. Vamos para a palavra de Deus. João capítulo 15. É um diálogo de Jesus para com seus discípulos. Dentro desse diálogo de Jesus para os seus discípulos, missionária Edna, nós vamos perceber Jesus trazendo um confronto para todos os seus discípulos. O que nós observamos? Jesus dando algumas instruções aos seus discípulos. E a instrução de Jesus é bem clara. Porque uma coisa que eu preciso frisar aqui nesta noite: Jesus não fica fazendo a rodeio. Jesus é claro nas suas palavras. Jesus, ele não engana. Jesus revela a verdade. Jesus está revelando a verdade para os seus discípulos. E eu acho interessante esse capítulo 15, porque Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. O interessante é que a videira era responsável por produzir o vinho. Essa videira aqui representava Israel, que já tinha deixado de produzir vinho. E vinho na Bíblia representa a alegria. Essa videira representava o povo de Deus, que já tinha deixado de adorar a Deus. Só que Jesus agora vai se colocar no lugar da videira. E com essa colocação posta pelo próprio Jesus, ele está dizendo: a videira que produzia vinho, que representava Israel, falhou. Mas eu, que sou a videira verdadeira, não falho. Santo de Deus. E Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. E Jesus sendo uma videira verdadeira, Jesus então vai dizer: toda vara em mim. Isso é muito sério. Isso vai nos confrontar. Jesus vai dizer o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá frutos, para que dê mais frutos ainda. Lições bíblicas aqui que Deus passa para nós. Toda vara em mim que não dá fruto, o Espírito Santo de Deus, o Senhor atira. O que a palavra de Deus está nos revelando aqui? É que é possível eu dizer que estou em Cristo, mas não produzir bons frutos. Porque uma coisa é eu abrir a minha boca e dizer que estou em Cristo. Outra coisa é Cristo também está em mim. É verdade. Uma coisa é você dizer: eu vou para a igreja. Outra coisa é a igreja estar em você. Uma coisa é você dizer que é santo, ou seja, separado. Outra coisa
é você viver uma vida de santificação. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O que Jesus está dizendo aqui? Toda vara em mim que não dá fruto, ou seja, tem vara que diz que está injetada em Jesus, mas não dá frutos. E essa mensagem vai nos confrontar nessa noite. Jesus está dizendo, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. O que eu entendo aqui? Que toda vara que está em Cristo, realmente, e está produzindo fruto, o Senhor vai limpar, o Senhor vai podar. Ou seja, todo cristão que está realmente injetado em Cristo, ele passa por essa poda. O que é isso? Provação. Quem sabe você não está entendendo. Eu sirvo a Deus, eu glorifico a Deus. E por que desta luta? Meu Deus. Justamente porque você está em Cristo. E por você estar em Cristo, é necessário você ser podado. É necessário você sofrer algumas percas. É necessário você sofrer. Tem gente que diz assim, eu sirvo a Jesus, eu estou isento de enfermidade. Mentira. Eu sirvo a Jesus, eu estou isento de receber uma porta fechada. Mentira. Eu sirvo a Jesus, então eu não passo por luta. Mentiroso. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Glória a Deus. Jesus, ele reuniu seus discípulos e diz assim, alguém quer me seguir? Ok. Então tem condições. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, pegue a sua cruz. Terceiro, siga-me. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então Jesus está dizendo que todo aquele que produz bons frutos, é necessário passar por essa poda. É necessário sofrer. E Jesus mesmo disse no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do livro de Mateus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados sois vós que quando injuriares, falarem mal de ti, por amor ao meu nome. E Jesus diz, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Verdade. Então esse evangelho sem sofrimento não é o evangelho da Bíblia. Esse evangelho sem renúncia, sem mudança de caráter, não é o evangelho da Bíblia. Até mesmo porque Jesus, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade. Aleluia. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o evangelho sem renúncia não é o evangelho da Bíblia. Então é necessário, se você está em Cristo e você está sofrendo algo, é porque Deus está te podando, é porque Deus está te lapidando, é porque você está na olaria de Jeová e você está passando por esse processo justamente porque você está em Cristo. Vamos prosseguir para nós finalizar. Jesus disse no versículo 4: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O que Jesus está dizendo, meu amigo Soninho? Jesus está dizendo, Letícia, que todo aquele que está em Cristo, ele produz bons frutos. Ele produz algo positivo. Por quê? O verdadeiro cristão que está injetado em Cristo, ele é discípulo de Jesus. Nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que os apóstolos de Jesus Cristo, missionária Áurea Martins, os apóstolos de Jesus Cristo na Antioquia foram chamados de discípulo pela primeira vez, de cristão. Foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia.
O que isso quer dizer? Os homens que estavam assistindo os apóstolos ali observaram que a mesma atitude de Jesus também refletia nas atitudes dos apóstolos. Então, pela primeira vez, eles foram chamados de cristão. Logo, todos que ali estavam observavam que os discípulos faziam as mesmas coisas que Jesus fazia. Então, eu ser cristão precisa refletir em mim, no meu andar, na minha fala, no meu comportamento, Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então eu preciso entender e ter essa consciência que uma vez que eu sou cristão e digo que estou injetado em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, logo sobre mim recai uma responsabilidade muito grande. Eu preciso ser crente no meu trabalho, e aqui tem meninas aqui tem gente que está me assistindo, que trabalha comigo ali na Alfa. Eu preciso ser cristão aonde eu congrego, na igreja. Aliás, ser cristão na igreja é muito fácil. Eu preciso ser cristão dentro da minha casa. Minha esposa tem que olhar para mim e ver que realmente eu sou servo de Deus. A minha filha precisa olhar para mim e falar, pai, você é servo de Deus. A minha atitude, o meu comportamento precisa falar. Não é eu colocar uma melancia na cabeça dizendo eu sou cristão. Não, a minha atitude, a minha ação, o meu comportamento revela quem eu sou. Então eu preciso entender que se eu estou em Cristo, precisa refletir em mim as características do próprio Cristo. Mas vamos prosseguir. Jesus diz no versículo 5, nós já estamos caminhando para o final. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele? Quem está em mim e eu nele? Tá entendendo o que é um trocadilho? Eu estou em Jesus, mas Jesus está em mim. Ok. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos. Agora, aqui tem a receita. Porque sem mim, nada podeis fazer. Precisamos entender e ter a consciência que sem Jesus eu não consigo sucesso. Sem Jesus eu não tenho felicidade verdadeira. Sem Jesus eu não consigo alcançar salvação para a minha alma. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Glória a Deus. Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por essa porta, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo que não existe outro meio de alcançar salvação se não for por Jesus. Verdade. Não existe, irmã Rosângela, outra saída a não ser Jesus. Agora olha que interessante, o versículo continua dizendo, versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e o secará, e o colhe e lança no fogo e ardem. Olha a consequência daqueles que não estiverem injetados em Jesus. Olha a consequência daqueles que não estiver injetado na videira verdadeira que é Cristo. Aí olha o segredo, versículo de número 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quisestes e vos será feito. Glória a Deus. A pergunta que eu faço nesta noite é: você diz que está em Cristo, ok. Agora, a pergunta que eu faço é: Cristo está em você? As palavras de Jesus, ela está em você? Você realmente vive os decretos de Jesus? Jesus disse, olha,
Aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, como é que diz a palavra? Eu vou comparar ele como o homem que construiu a sua casa sobre areia, aonde o vento vem e logo a casa desaba. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu comparo como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, mas a sua casa não cai, permanece para sempre. O que eu quero dizer com este versículo bíblico? Eu quero dizer que todo aquele que está injetado em Cristo, que realmente obedece à palavra de Deus, está injetado na rocha que é Cristo, vem o vento forte, vem a tempestade, vem o vendaval, vem o que vier, mas ele continua firme. Salmo 125, o salmista Davi vai dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Se eu digo que eu sirvo a Jesus, mas a minha vida ela não condiz, o meu comportamento não condiz com aquilo que eu professo com a boca, logo eu me torno mentiroso. Porque João vai dizer na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 6, aquele que diz que está na luz deve andar como Cristo andou. Então, entenda que a minha atitude, a minha ação precisa refletir realmente naquilo que eu entendo da palavra de Deus. Agora eu finalizo essa live aqui e eu faço o apelo. Olha o que Jesus vai dizer no versículo de número 16. Essa palavra é muito comprida, mas eu vou finalizar por aqui. Versículo de número 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedisse ao Pai, eu vos conceda. O desejo de Jesus é que você produza frutos, e esses frutos precisam permanecer. Entenda, não confunda frutos com os dons do Espírito. Aliás, dons espirituais não salva. Tem muita gente que está no inferno cheio de dom. Dom não salva, mas os frutos faz parte do pacote da salvação. Sabe aquele ditado? Pelo fruto se conhece a árvore. Ninguém vai tacar pedra numa árvore aonde tem frutos ruins. Então entenda uma coisa nessa noite. Os seus frutos precisam falar por você. Pare para pensar nessa noite. É uma noite de reflexão. É uma noite que você precisa parar. Sabe o que eu observo, meu amor? A igreja, o mundo, está atravessando essa situação do coronavírus. Estamos aí há quase 3 meses sem poder congregar, por causa da aglomeração, devido a essa situação. A minha preocupação, como de todos os pastores, é uma. Que nós temos observado que muita gente que estava na igreja já não está tão firme assim. Não se surpreenda pelo que eu vou te dizer, mas é uma verdade. Tem muitos que estavam dentro da igreja, tá bebendo escondido, dizendo que não tem nada a ver, falando palavrão, amaldiçoando.
Em contrapartida, claro que tem pessoas que estavam fora e voltaram, tão firmes, tão fiéis em Cristo Jesus. Mas a pergunta que eu faço é, aonde é que estava a firmeza destas pessoas? Ah, eu sou crente porque eu ia para a igreja, agora acabou a igreja, não tem mais templo, agora... Peraí, você é crente porque você simplesmente... porque você ia à igreja? Você precisa entender que a igreja não é 4 paredes, a igreja é você. Independente se a igreja está aberta ou fechada, templo, mas você precisa manter-se firme porque você serve a Deus e não a 4 paredes. E não a pastor. Você serve a Deus. Que tipo de frutos nós estamos produzindo? Como é que os nossos vizinhos nos assistem? Como é que nós estamos reagindo diante das dificuldades? Qual é a nossa atitude diante dessa situação? Eu finalizo essa mensagem deixando esse ponto de interrogação na sua mente. Tinha tantas coisas para falar aqui, mas eu finalizo aqui. Meu amor vai estar louvando, e enquanto isso, você coloca aí os seus pedidos de oração. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar. Ó, deixa eu falar um negócio muito sério para você. Jesus está voltando. E não é tempo mais de ficar em cima do muro. Não. Jesus está voltando, meu irmão. É tempo de se render à vontade de Deus. A qualquer momento, eu coloquei isso nos status hoje pela manhã. A qualquer momento, uma notícia mundial vai surgir. O quê? O desaparecimento de muita gente. E sabe quem serão essas pessoas? Serão os crentes lavados, remidos no sangue do Cordeiro. E você precisa participar. Você precisa participar deste evento mundial que vai acontecer. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor e está me assistindo, é tempo de voltar agora. Se você quer aceitar Jesus, é tempo de aceitar Jesus agora. Coloca aí nos comentários. Você quer aceitar Jesus? Coloca eu quero. Quer voltar para Jesus? Coloca eu quero. E nós vamos orar por você. A minha esposa vai estar louvando mais o louvor. E é o tempo que você tem para colocar nos comentários seus pedidos de oração. E no final do louvor, nós vamos orar. Uma moça tinha pedido para louvar.